Família Cani. A família Cani surgiu a partir do clã dos Montecani, por volta de 2157. Seu lema, entre o céu e a terra, nossa fúria se faz ouvir, ficou conhecido por todo o território, demonstrando a imponência e potencial da família. Durante muito tempo, existia um povo na cordilheira de Barreira do Vento, que cerca a capital do Vale Norte. Esse povo era pacífico e convivia em harmonia com o Império. Por volta do ano de 782, o Império do Vale Norte começou a fazer construções nas montanhas, aproveitando o período de prosperidade após a Guerra da Fartura. Desde o início das construções até o seu fim, levaram cerca de 120 anos, e nesse tempo, muitos dos nobres da capital estreitaram os laços com o povo da montanha, o que resultou até mesmo em casamentos entre eles. Nesse período foi construído a Fortaleza de Guarda-Céu, moradia ancestral herdada pelos Cani, séculos depois. Com os recursos investidos nas montanhas e com a melhoria das relações entre os povos, alguns pequenos clãs começaram a surgir, e dentre esses surgiu os Montecani. Quando o período das pequenas revoltas começou, os Montecani tentaram defender o Vale Norte, se aliando ao remanescente da família imperial. Isso reforçou ainda mais o status do clã, que foi ganhando mais poder e se tornando mais participativo na política. Até que entre os anos de 1736 e 1739, uma série de decisões dos Ferasco acabou definindo o rumo do que seria conhecido como o Levante Interno, que gerou o rompimento da aliança e o surgimento da família que viria a se tornar a sua maior inimiga anos depois. Os 3 anos de más decisões dos Ferasco ficaram conhecidos como Anos do Prelúdio, onde a cada ano se tornava mais evidente a instabilidade interna que estava sendo gerada. Ainda assim, os próprios Ferasco, em seu desejo por se manter no poder, acabaram não percebendo a própria armadilha que estavam criando para si. No primeiro ano do prelúdio, os Ferasco aumentaram a cobrança de impostos para os Montecani, com a justificativa de que no passado o Império havia feito um grande investimento nos povos das montanhas. Próximo ao fim daquele ano, o Senhor dos Montecani acabou morrendo por uma enfermidade, e os Ferasco apoiaram o segundo filho mais velho como herdeiro, devido à sua notória lealdade. No segundo ano do prelúdio, os Ferasco obrigaram os Montecani a aumentar o envio de tropas para fora do território capital, o que acabou resultando na morte do novo senhor, em um campo de batalha na fronteira de Campos da Corredeira Leste. Quando a notícia chegou aos Montecani, o filho mais velho, Belstanciano, acabou assumindo o título que lhe fora tirado. No terceiro ano do prelúdio, os Montecani começaram uma busca por alianças em nome dos Ferasco, mas as tentativas de conciliação apresentavam um avanço muito lento. Belstanciano Montecani enviou até mesmo seus próprios filhos nessa missão, no intuito de dar mais peso às negociações. Foi então que os Ferasco, acreditando em um boato implantado pelos inimigos, tomaram a última das grandes decisões que causariam sua ruína. Certo de que o filho mais velho de Belstanciano estava conspirando com outros nobres inimigos, o Senhor dos Ferasco o convocou à capital, e atribuindo a ele a culpa pelo baixo sucesso na busca por aliados no leste do reino, o decapitou. Naquele mesmo mês, as tropas dos Montecani foram convocadas a retornar às montanhas. Lá eles se isolaram, rompendo a aliança com os Ferasco. Essa decisão enfraqueceu as defesas do território capital e fez com que os Montecani fossem declarados traidores do Império. Durante 5 anos, o povo da montanha se isolou,
defendendo todas as tentativas de retaliação. Até que em 1744, um grande exército desceu a cordilheira de Barreira do Vento em direção à capital do Vale Norte. Eles conseguiram vencer batalha após batalha e cercaram os muros da capital. Belstanciano liderou o cerco pessoalmente e prometeu que sairia dali apenas após a rendição do Senhor dos Ferasco. O cerco feito pelos Montecani durou 42 dias e só terminou após os Galaran aparecerem com um grande exército para dar apoio à capital. As tropas Montecani foram obrigadas a se retirar, fazendo com que Belstanciano descumprisse sua promessa. 2 meses depois, os Ferasco, em aliança com os Galaran, conseguiram juntar homens o suficiente para invadir as montanhas e destituir o senhor dos Montecani, o decapitando, assim como fizeram com seu filho. Todas as tentativas de rebelião foram suprimidas e o povo das montanhas foi proibido de reconstruir suas defesas. Com o passar do tempo, os Montecani foram se acalmando, porém, o desejo de vingança nunca desapareceu completamente do coração daqueles que lembravam dos anos do prelúdio. Pouco mais de 400 anos depois do cerco à capital, os Montecani já haviam se misturado e mudado de tantas formas que o próprio nome do clã começou a perder sentido. Nessa época, outras famílias derivadas passaram a existir, e dentre elas a que ganhou mais importância foi a família Cani. A primeira geração da família Cani foi tão impactante que seu líder, Eresto Cani, foi chamado anos depois de Belstanciano II. Ainda durante o período das pequenas revoltas, os Cani, já cansados da guerra e vendo a fragilidade dos Ferasco, reunificaram os povos das montanhas e tomaram o norte do vale. Mas em vez de caminhar em direção à capital, como fizera o primeiro Belstanciano, eles decidiram marchar para a Terra Antiga, onde conseguiram o apoio de clãs menores. Dentre esses, o clã dos Vans foi o que mais se destacou, sendo o primeiro a apoiar os objetivos de Eresto. Os Cani, através de sua notável organização, formaram uma frente poderosa contra os Ferasco, conseguindo movimentar tropas para dentro e fora do vale, levar e trazer suprimentos e dar apoio aos inimigos da família rival. A início, Eresto Cani adotou uma política de inimigo único, evitando conflito com os clãs e famílias maiores, ou que apresentassem grande risco à sua frágil estabilidade. E após conseguir o apoio juramentado de boa parte dos pequenos senhores de Terra Antiga, Eresto começou uma busca pela conquista de inimigos mais poderosos. Todos os apoiadores do Antigo Império que ainda remanesciam em Terra Antiga foram derrotados, e os Vans foram prometidos como protetores daquelas terras. Em seu aniversário de 50 anos, Eresto disse ter tido uma visão da Duidade, onde um Cani sentava no trono do Vale Norte. Ele vendeu a promessa de que apenas os Cani poderiam fazer um reinado pacífico e duradouro, e nessa época passaram a propagar a palavra da Duidade, ganhando o apoio da fé em todo o reino. Durante 12 anos, os Cani conseguiram manter um domínio sólido sobre os territórios adquiridos, porém não conseguiram avançar em sua conquista. Naquele ponto da guerra, os Ferasco contavam com o apoio de Terras de Longevista, Campos da Corredeira Oeste e Mata Rica, enquanto os Ferasco, junto aos senhores de Longevista e Campos da Corredeira, tentavam combater os inimigos a leste. Os povos de Mata Rica conseguiram sozinhos segurar a guerra no oeste, impedindo os avanços de Eresto Cani. E foi somente após esses 12 anos que as coisas começaram a mudar. Uma série de revoltas internas e disputas políticas fizeram com que os povos de Mata Rica se retirassem da guerra, encerrando o apoio aos Ferasco. Foi então que Eresto Cani, aos 62 anos, se autodeclarou rei de todo o Vale Norte.
Mas em vez de aproveitar a instabilidade em Mata Rica para conquistar o território, decidiu por marchar em direção à Terra Calma e enviou o maior de seus generais, Pelonto Selarim, para negociar a rendição daqueles senhores. Lá o clã dos Maevas tentava unificar os diversos povos, mas com a chegada dos Khani tiveram que se render e aceitar Eresto como o verdadeiro rei. Em agradecimento, Eresto passou os seus últimos anos de vida ajudando os Maevas a unificar Terra Calma e prometeu o protetorado do território ao clã aliado. Eresto morreu aos 66 anos, deixando seu legado nas mãos de seu filho mais velho, Erdalto Khani. Logo nos primeiros anos de seu reinado, Erdalto decidiu juntar suas forças e marchar em direção ao território que hoje é conhecido como Reino de Feldorf. A invasão assertiva impossibilitou qualquer chance de vitória do povo de Feldorf, o que deu a Erdalto a fama de Rei da Fúria. Os homens de Feldorf, desde os registros mais antigos, são descritos como altos e de força incomum. E aquela vitória sobre um povo tão notável fez com que Erdalto fosse temido não só pelo remanescente do Império, mas por todos os reinos insurgentes. Em 2211, Erdalto realizou seu último grande feito, concluindo a unificação de Terra Calma. Ele morreu um ano depois e foi considerado um rei abençoado pelos Maevas, que construíram um templo em sua homenagem. O filho de Erdalto, conhecido como o Pacífico, assumiu seu lugar e manteve a paz e a estabilidade em seu território por 15 anos, até a sua morte. Em 2229, os Ferasco conseguiram finalmente conquistar o território que hoje em dia é conhecido como Campinas Pardas, e em 2232, o então rei dos Khani, Avandro Khani, decidiu juntar um grande exército para conquistar Mata Rica. Porém, foi convencido por sua esposa, Muriela Khani, a desistir da ideia. Muriela Khani era considerada a mulher mais inteligente de sua época, devido ao seu conhecimento em matemática, astronomia e medicina, e todos admiravam a sabedoria e sagacidade da rainha. Em assembleia do Conselho do Rei, Muriela disse que uma guerra contra Mata Rica poderia levar anos, e isso apenas causaria destruição e enfraqueceria o reino. Em vez disso, Muriela propôs que fosse feita uma aliança com aquele povo. O rei dos Khani aceitou a ideia e declarou que, em vez de marchar para Mata Rica, faria sua marcha para a capital do Vale Norte, para acabar de uma vez por todas com o domínio dos Ferasco. Todos os grandes senhores de Mata Rica receberam o pedido de aliança, e os Mortélios, que naquela época era a família mais poderosa do território, decidiram aceitar. A família Mortélios então liderou os povos de Mata Rica de volta à guerra, mas desta vez, em vez de apoiarem os Ferasco, lutariam ao lado dos Khani. Sabendo dessa nova aliança e temendo o avanço dos Khani, Cidade Central decidiu se juntar aos Ferasco, aceitando se unificar a Campinas Pardas e enviando recursos e soldados para proteger o Vale Norte. O conflito durou 2 anos, e até mesmo o reino independente de Terra Bastarda entrou na guerra, saqueando o norte de Campos da Corrideira e se expandindo para o leste de Terra Antiga. Foi então que em 2234, os Ferasco, temendo a derrota, decidiram fugir para terras de longe vista, deixando um regente para proteger a capital. O que eles não imaginavam, no entanto, era que durante sua fuga sofreriam a maior das traições e que, consequentemente, determinou o fim da família. Os já então chamados de Merandris, vendo que a derrota era certa, decidiram formar uma aliança em segredo com os Khani e interceptaram a fuga dos Ferasco, os entregando para o rei Avandro como um presente e demonstração de lealdade. Os Ferasco foram executados, e a vingança prometida pelo povo da montanha havia sido cumprida.
Ainda antes da derrota dos Ferasco, não só os Merandris haviam tentado um acordo com os Cani. Os Aran, que já eram poderosos em Campinas Pardas, também tentaram negociar os seus termos, mas os Cani decidiram recusar. Sendo assim, Campinas Pardas, agora independente outra vez, decidiu defender suas fronteiras e reuniu um grande exército para impedir o avanço dos Cani. Esse conflito ficou conhecido como Lua do Impasse, e no fim, uma negociação acabou sendo feita entre ambos os líderes. Em 1239, os Aran se aliaram aos Cani e foram considerados protetores de Campinas Pardas e do território de Cidade Central. Após a queda dos Ferasco, o regente da capital, juntamente com os senhores mais leais ao antigo império, resistiram bravamente. Mas em 2240, os portões da capital foram derrubados, dando fim ao período das pequenas revoltas, e os Cani se sentaram no trono de Castelo Norte. Em 2242, os Cani realizaram uma incursão para conquistar o território de Terra Bastarda, numa guerra que durou 6 anos. Após a vitória, os Cani direcionaram seus esforços para a conquista de Ponta Menor, porém foram surpreendidos com uma aliança inesperada. Através de um golpe interno, a família Maralto conseguiu derrubar os governantes do território e se renderam aos Cani em troca de assumirem o protetorado com o nome de Vencilos. Avandro Cani aceitou o acordo e após isso partiu para o último dos territórios adquiridos em seu reinado. Em terras de longe vista, Avandro Cani conheceu um sábio senhor chamado Sílavas Ferone, com quem construiu uma forte e bela amizade. Sílavas Ferone, com toda sua articulação e sensibilidade, convenceu o grande rei dos Cani a desistir da expansão e das guerras. Avandro Cani, que ficaria conhecido como o Unificador, aos 47 anos, adotou uma postura de paz e se dedicou a manter o reino em harmonia até o fim de sua vida. Após a morte de Avandro, a filosofia de Sílavas continuou influenciando o legado dos Cani, que conseguiu manter a paz por décadas, até a Primeira Guerra Norte, em 2340, quando Cidade Central decidiu se separar outra vez do reino. Os Cani adotaram uma política branda contra a rebelião, o que levou a guerra a se estender por 30 anos, findando com a independência das terras ao sul do Punho de Jarbas. Em 2372, Cidade Central decidiu entrar novamente em guerra, desta vez pela independência das terras ao norte do Grande Rio. A Segunda Guerra Norte se mostrou mais intensa que a primeira, e terminou com a Cidade Central atingindo seus objetivos de independência, com a ajuda dos reinos ao sul do continente. Em 2389, os povos de Feldorf iniciaram sua própria rebelião, também conseguindo a independência, após uma longa guerra de 12 anos. Aproveitando a instabilidade do reino, Ponta Menor também tentou seguir pelo mesmo caminho, mas não conseguiu o sucesso esperado, tendo que aceitar os Cani como seus senhores novamente. Desde então, os Cani conseguiram manter a paz por um século inteiro e permanecem até hoje como os grandes senhores do Vale Norte. No símbolo da família, podemos ver duas chaves, uma representando a posse da capital do Vale Norte e a outra representando a posse de Guarda-Céu, sua morada ancestral. A moeda representa a riqueza e os animais representam a união de duas famílias, sendo a Fúria dos Cani e a Serpente das Montanhas. Já a estrela foi adotada ainda no reinado de Eresto Cani, após sua visão. Ela representa a estrela guia de seu sonho, enviada pela Duidade para orientar os senhores dos Cani em suas conquistas.